assim, já tinha um pé na arte, porque eu queria fazer artes cênicas e foi, de fato, onde eu acabei entrando. Eu estava fazendo curso de artes cênicas quando um bar apareceu no meio do meu caminho. Uns amigos abriram um bar e eu lá ajudando e tal. E acabou que um dos sócios saiu e eu acabei assumindo o lugar desse sócio. Qual é esse E bar? isso foi no Poeta Maldito. Aí eu já tinha 24 anos. Eu cheguei aqui aos Certo. 18, né? E aí, nesse momento eu estava com 24 anos, foi em 1991, e o bar foi o Poeta Maldito, Uhum. né? Que eu abri com a Ângela Dalmolin e com o Léo e o Marcelo Borges, que na verdade ele saiu, depois ele fez outros bares, morou fora do Brasil, enfim, uma história bem longa. Mas eu entrei no lugar do Marcelo, que saiu. Então eles começaram com o bar e eu entrei muito por acaso. Então E assim nunca mais foi, saiu do bar. e nunca mais saí, porque daí de uma coisa que era só para estar ali com os amigos, a coisa foi virando trabalho, foi me envolvendo. E chegamos aqui, né, tantos anos depois, com tantos bares que eu fiz e tanta gente que eu conheci, e eu acabei pegando gosto, né, adquirindo, assim, desenvolvendo um prazer por isso, pelo trabalho, e vendo um bar não só como um bar, daí que acabou sendo uma máxima na minha vida, que um bar não pode ser só um bar. Eu acho muito pouco um bar ser só um bar. Né? E que é um espaço de cultura mesmo, que foi para onde eu acabei conduzindo bastante o meu trabalho. Eu tive a sorte de ter homens muito legais do meu lado. Então, assim, o pai dos meus filhos, o Adriano, sempre foi um cara muito feminista. Né, naturalmente feminista. Então, Naturalmente feminista. imagina ele com um emprego diurno, normal, trabalhando no banco, e eu à noite, e como dona do negócio, é 24 horas. Então, assim, acorda, já está trabalhando, né? Está o tempo todo trabalhando. E à noite ainda. Então, quer dizer, eu tinha que ter um cara muito legal do meu lado para me ajudar com os meninos, né? Tenho dois Dois filhos. filhos. Tenho dois filhos, hoje adultos, 22 e 26 anos. É, criei dois caras muito legais, tenho muito São seus orgulho parceiros deles. Eles são assim, eles são meus críticos, eles são Ah, meus é? professores. Não, eu criei bem meus filhos. Eu e o Adriano, a gente conseguiu fazer dois seres humanos ali muito autênticos que me ensinam muito mesmo. Meu filho, os dois, mas o mais velho, então, é o cara com quem quem eu consulto com as minhas dúvidas. É uma coisa muito legal. Mas assim, tudo teve muito a ver com essa força que eu tive em casa por parte do pai deles, né? E imagine, eu gestei os dois atrás de um balcão de bar. Eu estava lá 9 meses. Lá, enquanto não estava tendo dor de parto, eu estava lá. E quando os dois nasceram, eu tive o mesmo ritual assim de autopreservação, que eu estudei Ayurveda, a medicina indiana, que tem muito a ver com essa coisa também de tudo que é natural e é muito parecido com o que as nossas avós lá atrás, todo mundo fazia antigamente, de preservar muito a mãe que acabou de parir, ficar lá quietinha Certo. com o filho. Então, eu costumo dizer que depois que os meninos nasceram, eu cumpri aquela dieta clássica dos 40 dias. Bonitinho. Bonitinho. Fiquei em casa, não queria nem saber de conta de bar, se viraram lá. Mas no 41º dia, eu estava de novo atrás do balcão. Uma falda realmente é um lugar mágico. Só lembrando assim que uma falda surgiu lá em 2000. Eu estava grávida do meu filho mais novo, do Arthur, que nasceu, né, quando eu estava fazendo uma falda. E aí o que aconteceu? Só foram vários anos ali na 15, a gente mudou para atrás do Guaíra, na Tibagi. E estávamos indo bem, tudo certo, tudo em paz, era um lugar tranquilo, né? Até que veio a pandemia, passamos pela pandemia, daí foi uma coisa muito doida, porque a gente estava saindo da pandemia. Eu estava na época com mãe e ali, como eu já falei. E uma coisa muito forte que aconteceu durante a pandemia foi eu ter me envolvido com um grupo chamado Fechados pela Vida, onde a gente defendia que os lugares deviam fechar para conter, né, o vírus. Certo. E Quando muitos donos de restaurantes estavam brigando justamente pelo contrário, exatamente, foi bem difícil, mas nós fomos fortes ali naquele momento. A gente se uniu muito, esse grupo. Então, assim, eu sempre me manifestei muito nas redes sociais, defendendo o meu ponto de vista e tal. Então, por que eu estou falando isso? Porque muita gente
ajudava todo mundo que estava ali naquela situação, né? Então, a gente começou a vender, a fazer delivery, então isso foi fortíssimo. Certo. Tinha gente que pedia comida todo dia no Mafalda, tinha gente que pedia comida todo dia no Mãe. Então, eu via a população de Curitiba assim, muito mobilizada em prol desses lugares. Uhum. E daí, o que aconteceu? Tá, então, a gente, depois de passar por tudo isso, pandemia acabando, a gente, consegui, Agora vai vai. ser maravilhoso. Aí o que aconteceu? Aconteceu um saque no Mafalda. Antes disso Antes teve um saque. disso, entraram meia-noite, assim, véspera de um feriado Levaram de outubro. comida. Levaram tudo, levaram até geladeira. Foi uma coisa, assim, absurda que aconteceu no Mafalda. Aí tá lá, né, as imagens provando tudo sendo levado. Geladeira em carrinho de catador de papel. O que eu acho um absurdo, porque os catadores são tão legais, né? Sujaram a imagem, macularam a imagem do catador usando um carrinho. Enfim, e daí houve uma mobilização espontânea da população, muito forte nesse momento, para recuperar uma Mafalda. Então, foi feita uma vaquinha para essa situação. E assim, entrevista em tudo quanto é jornal e tudo, e a gente lá firme e forte. Então, a gente se recuperou, a gente remontou a Mafalda e vamos nessa. Aí, assim, isso foi em outubro, 10 meses depois. Aí a pandemia já tinha ido embora de vez, a gente já estávamos, assim... no azul de novo? No azul de novo, felizes e né, com tudo funcionando. Eu tinha um prazer muito grande de trabalhar numa Mafalda. Eu tenho prazer em trabalhar em todos os meus lugares, mas assim, uma Mafaldinha era uma era coisa. Eu ia no almoço, assim, eu atendia no balcão, eu lavava louça, eu fazia tudo com a minha irmã, minha sócia, com a minha equipe fofa. E daí estava tudo lindo e perfeito, até que uma segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2022, eu estou num evento lá na Soma e eu entro no carro saindo do evento, uma segunda tranquila, a gente tinha tido um final de semana lindo lá, eu tinha feito um evento do dia todo, com muita música, um monte de coisa. Alguém me manda uma imagem assim, Ieda, eu acho que é uma Mafalda que está pegando fogo, é uma Mafalda. Eu olhei a imagem, o vídeo, eu falei, é uma Mafalda. Eu saí da 7 de setembro, dirigindo, ligando para minha sócia, ligando para minha mãe. E eu saí da 7, quando eu entro na Mariano Torres, quando eu viro na Mariano Torres, já dava para sentir o cheiro da fumaça e ver a fuligem no ar. Foi terrível, terrível. Aí eu cheguei mais perto, estacionei na própria Mariano Torres, assim, fui. Aí já tinha muitos carros de bombeiros, já estava todo mundo lá, então foi uma coisa muito absurda que aconteceu. É porque eu acho que há tanta coisa a ser feita num espaço que é um espaço público de convívio, né? O que é um bar? É um espaço público de convívio. E por conta disso que eu gosto de fazer shows, gosto de chamar leituras de poesias, gosto de revelar gente nova na cidade, tanto em vários sentidos, vários artistas, eu gosto de abrir espaço. Eu gosto de misturar artistas veteranos com artistas novos, eu gosto dessa miscelânea e a gente faz um trabalho muito lindo lá. Então, era de um sábado para domingo, isso aconteceu em maio de 2009. Contratei o cara e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E imagine que naquela época se recebia muito menos em cartão do que hoje em dia, então, assim, se via para casa com bastante dinheiro vivo, sábado, um dia forte e tal. E eu estava entrando em casa e eu dei um baile nos caras, porque foi um dia que eu tinha instalado um sistema e eu saí do bar, era assim, umas 9 horas da manhã, quase 9 horas da manhã. Eu fiquei lá, encasquetei que eu tinha que resolver aquele esquema do sistema. Eu cheguei, já o dia tinha raiado. Eu estava entrando na minha garagem quando 2 caras me abordam com um revólver, assim, para mim eu tinha baixado o vidro do carro para olhar aqui, que eu tenho esse mau hábito para dar ré. E entrando na minha garagem, o cara me aborda e fala assim, cadê o dinheiro? Aí eu não falei com aquele cara, eu fiquei assim... E daí eu simulei que eu estava tendo um ataque cardíaco. Eu falei, porque eu pensei, gente, ali tem muito trânsito por causa da feirinha aos domingos, inclusive. Sim, naquela região. E era de sábado para domingo, sim. E sei que eu, na verdade, falei pro cara, eu falei, não, mas eu estou passando mal, eu sou cardíaca e não sei o quê. Daí o cara ficou meio assustado. E acabou que eu tinha um hábito de... Não tenho mais, tá? Então, se alguém... que era de colocar o meu caixa no pacote de pão.
porque eu colocava no cara num pacote de pão e o pacote de pão estava ali. E a hora que o cara tocou no pacote de pão, que ele agarrou, eu agarrei ele. Falei assim, aí eu melhorei, eu sarei de tudo. Ai, eu meu falei, Deus. você não vai levar o dinheiro do meu trabalho, você não vai levar. Ele ficou puxando, veio o outro E e você tal. E a arma onde E é que a estava? arma, não, eu achando que a arma era de mentira. Eu não sabia que eles eram bandidos profissionais. Aí o cara falou assim, tem alguém em casa e não sei o quê. E me apontou a arma. E a hora que, eu só sei que eu agarrei. A hora que o cara... tudo começou, eu lutei com o cara. Eu agarrei na roupa do cara, estava frio assim, estava de casaco. Agarrei, falei, você não vai levar o meu dinheiro. Ele me deu um soco no olho. Ele me deu um super soco no olho, assim, que eu até hoje escuto o estampido, assim, rápido, assim, de ter batido na calçada. Pum! Eu apaguei por uns 2 segundos, assim, levantei. Aí eles fugiram. Só que, na verdade, quando eu estava lutando Com com o dinheiro cara, ou sem o dinheiro? com o dinheiro. Ah. Com o dinheiro, esparramaram dinheiro no chão e tal. Aí, nessa luta toda e tal, daí minha família acordou. E daí eu entrei e falei, olha, eu sofri isso. Eu fui dormir, né? Aí, quando era no meio da tarde, a polícia ligou. Falou, a gente pegou os ladrões que te assaltaram e a gente gostaria de saber se você pode vir aqui para reconhecê-los e não sei o quê. Quando eu estava lutando com os caras, o meu objetivo maior era ganhar tempo para que alguém visse. Foi o que eu pensei na hora. Por conta do horário, por conta do trânsito pela feirinha. E realmente deu certo. Havia um hotel ali na minha rua, que não tem mais hoje em dia, mas tinha um hotel. O cara anotou a placa, o cara viu toda a movimentação. E eu fui reconhecer os bandidos. E daí eles pegaram todo o meu dinheiro e devolveram. Daí estava assim, o dinheiro, os cartões, assim, e a arma, que era de verdade. Eu gelei. Só então você ficou sabendo que a Só arma era de então verdade. que eu fiquei sabendo que a arma era de verdade. E eu gelei naquela hora. Falei, essa arma era de verdade? Sim. E daí a gente foi saber que, na verdade, tinha sido planejado tudo pelo cara. Os caras acabaram dizendo Entregaram tudo como tinha acontecido. a pessoa que, na verdade, planejou, Sim. né? E daí foi todo mundo preso.